Olá, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente. E hoje nós vamos falar sobre o tema gravidez na adolescência, né? É um tema muito discutido ainda. Infelizmente, ainda existem muitas meninas, né, que engravidam muito cedo por falta de informação, por descuido ou até mesmo por conta de não ter uma conversa, né, dentro de casa para que essa menina possa iniciar sua vida sexual de uma maneira saudável. Vamos lá. Lá no tópico 1, primeiro nós vamos falar sobre os adolescentes e a exposição em situação de risco, né? Esses adolescentes, eles estão naquela fase de que eles sabem de tudo, né? Eles entendem de tudo. A opinião deles sempre é a mais certa do que a opinião de qualquer pessoa. O atendimento ao adolescente deve ser sempre levar em conta, entre outras variáveis, o processo de crescimento e desenvolvimento e sua vulnerabilidade. Há inúmeros agravos físicos, psíquicos, sociais, cuja a análise permitirá a identificação dos fatores protetores que devam ser promovidos e os riscos que deverão ser afastados ou atenuados. Então, quem for atender, né, esses adolescentes, tanto os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, sempre tem que levar em consideração não só o que o adolescente está procurando naquele momento, mas todo o contexto familiar, o ambiente que ele vive, como está a cabeça desse adolescente, o que ele está passando, isso tudo nós temos que levar em consideração. Abrange as ações interdisciplinares, intersoriais e interinstitucionais. Eita, quase que não sai. Voltadas para a prevenção e promoção da saúde e para o atendimento local e para o encaminhamento de situações e problemas específicos desta faixa etária. A própria condição de ausência de oportunidade para refletir, construir um projeto de vida. E concretizá-lo pode colocar qualquer adolescente em situação de risco, independente da situação social em que se encontre. Então, olha só. Hoje, infelizmente, quando nós colocamos adolescentes, tanto da classe média, como classe alta, como até aquelas classes mais pobres, muitas das vezes os adolescentes que se colocam em situação de risco, na maioria das vezes, são aqueles adolescentes que estão naquela faixa, né, naquela classe lá mais baixa, que falamos que é a classe social. Mas também aqueles adolescentes que têm uma vida muito boa, que estudam em escolas boas, que têm bons pais, eles também se colocam em situação de risco, porque muitas das vezes eles só querem alguma coisa e naquele momento os pais não podem dar ou não podem proporcionar, ou até mesmo acham que não é o momento apropriado para que esse adolescente consiga, né, ter aquilo que ele quer. A maturidade física pode não acompanhar a maturidade psicológica. Então, muitas das vezes, a gente vê aqueles meninos, né, todos, todo fortão, já parece um homem formado, mas a mentalidade dele ainda é muito reduzida, assim. O cognitivo dele, o desenvolvimento dele, né, o pensamento em relação às coisas ainda não acompanha o físico, né? Muitas meninas, menina com 15 anos, 16 anos, já parece um mulherão, né? Mas muitas das vezes a mentalidade dela ainda é menina. Algumas meninas, tá? Toda regra tem sua exceção. Então, muitas das vezes o físico não acompanha o psicológico, a maturidade psicológica. Esse fato pode levar o adolescente a se expor
ou colocar-se em situação de risco. Vamos lá. Tanto o menino como a menina, né? Uma menina bem desenvolvida, com 15 anos, toda com corpo já bem, né, de mulher e tudo, ela vai chamar muita atenção. Então, esta menina pode se colocar em situação de risco, tanto para os pedófilos, né, como para os homens que acham que ela pode ter uma idade acima do que ela tem, porque o físico dela demonstra que ela tem uma idade, né, que não é a idade real dela, né? Existem meninas que condiz mesmo a idade, o físico e a mentalidade, mas existem meninas que o físico e a mentalidade são bem diferentes. Assim também para meninos, né? Existem meninas que já estão aí muito grande e tudo, mas a mentalidade ainda de criança, e aí por conta disso eles são induzidos e são colocados em situação de risco por conta da falta de maturidade. E um desses fatores de risco, né, tais como uma gravidez indesejada, contato com infecção sexual, também transmissão, né, essas transmissões sexuais, experiências sexuais ruins, bem como a situação de abuso e violência, por conta de que muitas das vezes, né, o corpo do menino e da menina não condiz com a maturidade, né, psicológica que ele ainda não tem. E os fatores de risco, eles podem ser classificados dessa forma. Ó, risco biológico, que são o quê? Obesidade, as doenças crônicas e etc. Risco emocional, podem ser depressão, uso e abuso de droga e outros agravantes. Risco familiar, pais alcoolistas ou com transtornos mentais, isso tudo pode mexer com a mente da criança, com o desenvolvimento da criança, isso tudo pode afetar a vida dessa criança, né? E o risco social é morar em área de tráfico, de drogas, pobreza extrema, né? Isso tudo também pode, o ambiente muitas das vezes induz essas crianças a se colocarem em situação de risco, tá? O enfoque de risco é auxiliar a equipe e planejar o acompanhamento do adolescente, priorizando as ações preventivas e assistenciais. Dentro da estratégia de saúde da família, nós trabalhamos a saúde da criança e do adolescente, né? Então, nós temos que ter estratégias, temos que ter promoção e prevenção em saúde em relação a todo esse enfoque da prevenção, né? De não expor esses adolescentes em situação de risco. E aí, lá no tópico 2, nós vamos falar sobre a gravidez na adolescência desejada ou indesejada. Sempre é inconsequente. Vamos lá. A menina, quando o corpo dela se prepara para ter um filho, né? Ela já está numa idade bem avançada. Não é 16, 17, 12 anos. Muitas das vezes as meninas hoje estão tendo a sua primeira menarca até com 9 anos, né? Mas não significa que ela está preparada fisiologicamente para gerar uma criança, porque o corpo dela ainda está em desenvolvimento. Todo o corpo dela ainda está se desenvolvendo. Mas, infelizmente, muitas das vezes, durante a sua primeira relação sexual, essa menina engravida. E essa gravidez, ela pode trazer grandes danos para essa menina. Vamos lá. Um turbilhão de mudanças e transformações, assim é a adolescência. Uma etapa crucial no desenvolvimento humano, na qual problemas e agravos e eventos bem-sucedidos repercutem ao longo da vida, né? Ao longo de toda a vida, nós vamos lembrar de tudo aquilo que passamos na nossa adolescência, né? Vamos ter boas memórias, não vamos ter
tão boas memórias, vamos ter traumas, né? E isso tudo, se não for tratada, pode desenvolver outras doenças lá na frente, porque muitas das vezes aquilo que você vive durante a primeira infância, a segunda infância, né, a terceira infância, ela fica guardada no seu subconsciente. E lá na frente é que você desperta ou lembra ou alguma coisa desencadeia e você começa a desenvolver algum tipo de transtorno, e se não for tratado, aí você acaba desenvolvendo transtornos muito maiores, e isso pode atrapalhar a sua saúde, né, o seu desenvolvimento. Ao longo da vida, né, podem até transcender gerações. Então, o que eu vivo, né, o que eu vivi durante a minha adolescência, eu posso passar isso para minha filha. Se eu não tratar, se eu não cuidar, se eu sofrer um abuso, eu posso virar uma mãe super protetora. Eu não quero que a minha filha saia, eu não quero que a minha filha vá para nenhum lugar. Eu tenho que estar o tempo todo com ela debaixo da minha asa. Eu não solto, eu não deixo. Então isso tudo pode gerar danos, não só para a minha vida, como para a vida da minha filha. Então tudo tem que ser tratado, conversado e analisado da melhor forma possível. No âmbito psicossocial, há uma busca por identidade regada a uma atitude social reivindicatória em que o jovem visa traçar o seu próprio caminho. Coloca-se na sociedade, nesse interim, verifica-se ainda uma influência de opinião do grupo no qual ele está inserido e suas consequências. Então, quando uma adolescente ela está num grupo, né, de amigos que são estudiosos, que visam ter um crescimento, que querem ser alguém na vida, essa adolescente ela vai seguir as mesmas regras daquele padrão. Quando essa adolescente está inserido em ambientes que ninguém quer nada com nada, ninguém quer estudar, só é farra, curtição, isso e aquilo, é claro que ela está formando toda a maturidade dela, né? O caráter dela já foi formado com 7 anos, não se muda, tá? O caráter ele não se muda, ele se molda, ele se adapta, mas mudar ninguém muda, ok? Então, a adolescente, ela vai passar por grandes transformações e ela é muito influenciada pelo ambiente que ela vive, pelas pessoas que ela convive, e isso tudo também pode colocar ela em situações de risco e até mesmo ela se envolver com alguma pessoa, né, que não é uma pessoa que seja adequada para ela, ou naquele momento ela se envolver com outros tipos de coisa, droga, né, N coisas que não seriam bons para aquele momento da vida dela, que ela poderia estar fazendo outra coisa. Sob o aspecto biológico, o corpo infantil dá lugar à eclosão de hormônios sexuais, o que também está relacionado ao estímulo para o exercício da sexualidade. Vamos lá. Durante a adolescência, tanto para o menino como para a menina, chega uma fase que os nossos hormônios estão gritando, não é? Tanto para a menina como para o menino. É claro que existem meninas que são muito mais tranquilas, assim como existem meninos que são bem mais tranquilos também. Mas os hormônios, eles não obedecem padrões, eles não obedecem regras, eles são hormônios, eles querem ser colocados para fora. É por isso que nessa fase, a conversa ela é essencial dentro da família. Os pais, eles precisam entender que falar sobre sexualidade é algo normal, é natural. Quanto mais se fala de alguma coisa, mais se dá a sensação de que não está errado, não é proibido. Quanto menos você fala, quanto mais você esconde, quanto mais você diz que não pode, mais eles vão querer fazer. Porque nessa idade, tudo que é proibido, é muito melhor, tá? Porque é a idade que nós queremos fazer aquilo que não pode, nós queremos ser, né?
loucão da situação, tudo a gente quer fazer diferente, a gente quer ser mais, a gente quer ser diferente, a gente quer ter a nossa autoridade. Quando eu tiver 18 anos eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E nesse fazer aquilo e aquilo outro, muitas das vezes a gente acaba fazendo besteira, né? E aí, por conta de que não se tem uma boa conversa dentro de casa, e aí se fosse uma coisa bem natural de ser conversada, a adolescente não iria pedir conselho para a amiga, para o amigo, e aí muitas das vezes acontece o que não é para acontecer, ok? O que acontece? Então, o que na maioria das vezes o adolescente tem o corpo preparado para a reprodução, mas o aspecto emocional ainda não está maduro o suficiente. Ele está em processo de transformação, ainda não está pronto. Vamos lá. Eu como profissional de saúde, como enfermeira, e vocês como futuros técnicos de enfermagem. Vocês acham que uma menina de 12 anos está preparada emocionalmente para ser mãe? Não. O físico dela pode até estar pronto, mas, entre aspas, ainda está em desenvolvimento também. Mas o emocional dela nunca vai estar preparado para gerar outra criança. Primeiro, porque dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela ainda é uma criança. Aí vai ser uma criança cuidando de outra criança. Geralmente, a responsabilidade sempre fica junto com os pais, né? Os pais desses adolescentes é que vão assumir toda a responsabilidade dessa criança. E aí é outro dilema que acontece em muitas famílias. Quem não está pronto corre mais risco e, portanto, requer proteção e prevenção. Nós precisamos falar de como é que nós vamos prevenir os nossos meninos e as nossas meninas de terem uma gravidez indesejada, falando sobre a sexualidade dentro de casa, como algo normal, comum, ok? Não é feio, não é errado, mas tudo tem o seu tempo. De acordo com o último relatório do Fundo de População das Nações Unidas, de 2019, a taxa de gravidez precoce no mundo é de 44 nascidos por ano. Em cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 anos, de cada 10 partos de adolescente que ocorrem no mundo, 9 ocorrem em países em desenvolvimento. O nosso Brasil é um país que está o quê? Em desenvolvimento. A gente ainda está desenvolvendo ainda, né? Ainda tem muita coisa para melhorar. Mostrando a mínima relação entre o baixo nível de desenvolvimento de um país ou região em altas taxas de gestação na adolescência. Lembrando que a maioria dessas meninas que engravidam, a maioria delas é na primeira relação sexual, porque elas acham que não vai acontecer com elas. E porque estão muito apaixonadas e porque os meninos falam que é uma prova de amor, ter aquela relação sexual, porque se não fizer não ama, porque se não fizer não gosta. E aí, por falta de conversa dentro de casa, essa menina acaba que cede. Porque nós temos que colocar, tá? Tanto para os nossos meninos como para as nossas meninas, que isso não define nada, tá? Uma menina que se nega a manter uma relação sexual com o seu namorado, não quer dizer que ela não goste dele, quer dizer que ela está respeitando o tempo dela e a hora certa que ela vai definir que é a hora que ela tem que ter uma relação sexual. No Brasil, a taxa de gravidez na adolescência é ainda maior que a média mundial. Olha só. De cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 anos, 62 tiveram
um parto. Lembrando que essa adolescente, quando ela engravida, ela para de estudar, ela para a vida inteira, ela muitas das vezes nem retorna mais aos seus estudos. Por quê? Porque vai ficar cuidando da criança, ou até mesmo porque muitas das vezes não tem o apoio dos pais, não tem o apoio do parceiro. Muitas das vezes essas meninas, elas têm que ir trabalhar para poder se sustentar e sustentar seus filhos, e aí a educação e tudo aquilo que ela sonhou, tudo aquilo que ela planejou, vai ficando em segundo plano por falta de tempo, né? Por falta de esperança de algo de mudar na vida dela e por não ter possibilidade nenhuma de mudar essa vida, porque não tem apoio, né? Para completar este panorama, a maior parte destes partos não foram planejados ou desejados. Sabemos que hoje, né, uma pessoa se planejar para ter um filho é um luxo, né? Na atual situação que nós vivemos hoje no nosso Brasil, uma pessoa se planejar para ter uma criança é um luxo. Ela, a tal ano eu vou me planejar para ter um filho. Então essa mulher, se ela pode se dar o luxo de parar de trabalhar durante um ano só para cuidar do seu filho, ou só para ficar dentro de casa, só para ficar cuidando das crianças, é um luxo. A maioria das mulheres não conseguem fazer isso, tá? As mulheres têm que trabalhar, têm que cuidar dos filhos, têm que cuidar da casa, têm que fazer tudo. Por quê? Porque hoje existem muitas mulheres chefes de família. Então, nós damos conta de todas as responsabilidades. Imagine as adolescentes. Como é que vão ficar? Se não tiverem o apoio da mãe, se não tiverem o apoio dos familiares e nem do parceiro. As consequências da gravidez serão agravadas de acordo com a idade da paridade, né? A idade em que essa menina for parir, que ela for dar à luz, que ela tiver o bebê. A aderência ao pré-natal, muitas das vezes essas meninas elas não fazem os seus pré-natais e aí quando chega na hora chega lá na maternidade, que pede a caderneta da gestante, tem uma consulta. Como é que nós vamos saber como é que está essa criança? Como é que nós vamos saber como é que está essa grávida? Como que nós vamos saber se essa mulher fez os exames precisos, se tá anêmica, se não está? Se essa criança está desenvolvendo bem, se não está, como é que nós vamos saber se essa adolescente só fez um pré-natal? Muitas das vezes não faz por vergonha ou mesmo por desleixo, puro desleixo. A aderência ao pré-natal, ao ganho ponderal e fatores psicológicos, socioeconômicos e culturais da adolescência, né? Nós já falamos que muitas das vezes esses adolescentes, eles não vão, mesmo por puro descaso ou porque eles acham que não é importante ir fazer essa consulta de pré-natal, porque nem tem a consciência do que está acontecendo naquele momento. Vamos lá. A maternidade e a paternidade para os adolescentes, né? É muito, muito, muito raro quando o adolescente, né, os adolescentes, tanto a menina como o menino, eles engravidam, né? Que se fala que a mãe não engravida só, o pai também engravida junto. Eles pegam a responsabilidade para si. Muito difícil, né? A família sempre se coloca na frente, até mesmo porque eles não têm condição nem de se cuidar, quanto mais de cuidar de uma criança. Então, essa responsabilidade é sempre colocada em cima dos pais, de quem está cuidando, de quem está responsável por esses adolescentes, tá? A experiência da gravidez na adolescência pode no olhar da adolescente, não ser vivenciada como um problema, dependendo das circunstâncias em que ocorre, né? Muitas das vezes não tem nem noção da gravidade do que está ocorrendo. A paternidade, para esses jovens, pode promover sua ascensão, né? Eles acham ascensão adulta,
redefinindo sua identidade de um homem sério, maduro, né? Muitas das vezes, os meninos costumam dizer, ei, já vai ser pai, não sei o quê, agora tu já é homem, cara, que não sei o quê, tem que ter responsabilidade. Mas eles nem têm noção da responsabilidade que eles vão ter que carregar, né? Ainda não tem nem a maturidade para entender isso ainda. Especialmente entre familiares, uma vez que assumem o papel de chefe de família. Esses homens, né, aqueles que muitas das vezes, vamos supor, já é um menino de 18, né, que no Estatuto da Criança do Adolescente, até 19 anos, ainda é considerado jovem. Já tem uma idade, ou então já está trabalhando, e ele já se coloca como uma responsabilidade. Mas só que junto com a criança vem a responsabilidade com a mãe, vem a responsabilidade com o gasto da criança, com tudo. E isso tudo é um fardo muito grande para ser carregado para dois adolescentes, né? Eles não vão ter maturidade, responsabilidade, condição financeira, psicológica, isso tudo vai mexer com a cabeça desses adolescentes. Os fatores que aumentam o risco da gestação na adolescência são a idade menor que 16 anos ou ocorrência de primeira menstruação a menos de 2 anos, a altura da adolescente inferior a 1,50 m ou peso menor que 45 quilos, adolescente usuário de álcool ou outras drogas lícitas ou ilícitas, como cocaína, crack ou medicamentos sem prescrição médicas. Gestação decorrente de abuso, estupro ou outro ato violento, ameaça de violência sexual. Isso tudo também. Imagine uma adolescente que foi violentada, engravida. Meu Deus, é um trauma pro resto da vida, mas nós temos leis que tratam isso, ok? Existência de atitudes negativas quando a gestação ou rejeição ao feto. Já entende-se que essa mãe, desde o ventre, está rejeitando essa criança, logo, nós já temos que ter um olhar diferenciado para saber se essa mãe, né, essa adolescente, não vai desenvolver algum tipo de depressão, né, durante a gravidez. Tentativa de interromper a gestação por quaisquer meios, tá? Tanto tomando esses chás aí que o povo inventa, diz que é abortivo, tanto tomando medicação mesmo, né, por meios ilícitos de conseguir, isso tudo também pode causar, né, consequências para essa adolescente. Dificuldade de acesso e acompanhamento aos serviços de pré-natal, não realização do pré-natal ou menos do que 6 visitas de rotina, tá? No mínimo, tem que ter 6 visitas de pré-natal, 6 consultas de pré-natal, no mínimo. Menos do que isso já é preocupante, tá? Presenças de doenças crônicas como diabetes, doenças cardíacas ou renais ou infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C e hipertensão arterial. Presença de doenças agudas e emergentes, como dengue, zika, toxoplasmose ou outras doenças virais. Falta de apoio familiar a adolescente. Isso é um dos fatores que mais piora esse quadro dessa adolescente durante todo esse processo de gestação. Ocorrência de pré-eclâmpsia ou desproporção da pelve fetal, gravidez de gêmeos, complicação obstétrica durante o parto, inclusive cesárea de emergência. Imagine só, todo tipo de complicação que essa adolescente pode ter, que muitas das vezes poderia ter sido evitada com apenas boas conversas, né? Conversas entre mãe, entre pai, falando sobre sexo abertamente,
né? Sem ter ainda aquele tabu em relação a falar de sexo e falar sobre a sexualidade, independente, tá? Da opção ou condição em que esse adolescente está, da opção sexual dele, tá? Também é importante lembrar isso, que o adolescente, ele pode sim se colocar e chegar e falar com seus pais abertamente em relação ao gênero que ele gosta, se gosta de menino, se gosta de menina, independente da situação, ok? Isso evita também que ele também possa ser contaminado com alguns tipos de doenças que nós vamos falar lá na frente. O risco para as mães e adolescentes e para o filho recém-nascido. O RN com anomalias graves, problemas congênitos ou traumatismo durante o parto, asfixia, paralisia cerebral e outros. Abandono do RN em instituições ou abrigos. Muitas das vezes essas adolescentes conseguem esconder essa gravidez durante todo o tempo da gestação e tem o parto, tá? Muitas das vezes, e jogam as crianças, abandonam, isso tudo causa risco tanto para essa menina como para esse bebê. Mãe adolescente com transtornos mentais ou psiquiátricos antes, durante ou pós a gestação e o parto. Abandono, omissão, recusa do pai biológico ou parceiro pela responsabilidade paterna. RN é resultado de abuso sexual, incesto ou por desconhecido ou relacionamento extraconjugal, né? Essa adolescente se envolveu com alguém que tinha um relacionamento já, e aí engravidou, e aí é mais um problema para a cabeça dessa adolescente. Quando a família rejeita ou expulsa a adolescente, o RN do convívio familiar. Isso aí é muito preocupante, que é a fase que mais adolescente precisa da sua família, não tem o que fazer. Poderia ter sido evitado, poderia, com simples conversas de pais e mãe dentro de casa, mas não foi evitado. Não vai adiantar expulsar os filhos, não vai adiantar colocar para fora, porque não vai resolver, só vai piorar ainda mais a situação. Quando a família apresenta doenças psiquiátricas, usos de drogas, álcool ou episódios de violência intrafamiliar, né? No ambiente lá da família, são violentos. Falta de suporte familiar, pobreza ou situação de risco, né? Migração, situação de rua e refugiados. Hoje nós vivemos, né, dentro da nossa região, né, uma grande leva de imigrantes, né? Tem muitas pessoas que vieram da Venezuela, né? Falando verdadeira, e aqui muitas dessas mulheres engravidaram e muitas inicialmente viviam nas ruas. E isso é sim se colocar tanto a mãe como o RN, né, em situação de risco. Quando a mãe adolescente abandonou ou foi excluída da escola, interrompendo a sua educação e dificultando a sua inserção no mercado de trabalho. É outra situação que, infelizmente, nós ainda temos que conversar, debater, né, argumentar muito. Infelizmente, a maioria das meninas que sofrem, né, esse tipo de constrangimento é por conta de outras mulheres, outras meninas, que julgam, que falam, como se nunca pudesse acontecer com elas, tá? Lembrando que nós, como profissionais de saúde, nós não temos opinião em relação a isso, tá? Dentro da unidade hospitalar, eu não tenho opinião nenhuma em relação a uma adolescente que chegar lá tendo um bebê. Uma menina de 12 anos, de 13 anos. Eu não tenho opinião em relação a isso. A minha única opção naquele momento é qual? Acolher, ajudar, dar assistência e só. A opinião que eu tenho em relação ao que acontece com esse adolescente,
eu guardo para mim. Eu posso falar dentro da minha casa, com os meus amigos, mas no meu ambiente de trabalho, não. Isso está fora da ética profissional. Tá? Eu estou falando isso porque muitas das vezes nós escutamos, né, dos profissionais de saúde que estão lá há muito tempo, julgam, falam coisas que não é para falar naquele momento em que a mãe está tendo seu bebê, né? Isso chama-se violência obstétrica e já tem lei para ajudar essas mães, tá? Fiquem ligados e espertos em todos esses tipos de atitude. E agora vamos dar dicas para o atendimento de adolescentes e grávidas, né? De adolescentes. Vamos lá. Assumir uma postura acolhedora e compreensiva frente à adolescente, acompanhada ou não de seus familiares, e inserir nos programas da Unidade Básica de Saúde, dentro da estratégia de saúde da família, né? Vamos lá colocar em todos os programas possíveis que tiver, principalmente se essa adolescente estiver desacompanhada, para que ela se sinta acolhida, para que ela possa participar de outras atividades, né? Que nós sabemos que nós temos programas que tem consulta com psicólogo, tem atividades nesses ambientes para que essas grávidas façam, interajam com outras pessoas, né? Para que elas não se sintam tão sozinhas. Estimular a participação do pai da criança durante todo o pré-natal, desde a consulta até os outros exames. Não rotular os adolescentes como incapazes de cuidar de uma criança. Encaminhar os adolescentes para atividades culturais, de esporte, de lazer e etc. Lembrando que essa adolescente, sim, pulou uma fase da vida dela, pulou lá para frente, né? Mas não impede que ela estude, não impede que ela faça atividades, não impede que ela participe, tá? Sempre incentive essa adolescente a não desistir daquilo que ela iniciou. Lembrando que sim, vai ser mais difícil, mas impossível não. Orientar os familiares para a postura menos recriminatória e punitiva, tá? Evitar de falar, foi tu que foi procurar, agora tá aí chorando, tá vendo? Tanto que eu te avisei, eu te falei. Isso só machuca, ofende, maltrata, tá? Essas adolescentes que já não estão numa situação tão agradável, né? Então, quanto menos você falar, quanto menos você joga na cara, como as pessoas falam, né? Melhor. Orientar a necessidade do apoio familiar ao invés de assumir a função do adolescente como pai. Vamos lá. Lembrando que sim, muitas das vezes as famílias desses adolescentes assumem a responsabilidade financeira desses bebês, dessas crianças. Mas, contudo, temos sim que impor a responsabilidade do cuidado para esses dois adolescentes. Toda consequência, né? Toda ação tem uma consequência. Então, a consequência do ato deles agora é ter o quê? Responsabilidade sobre aquela criança. Claro que com um olhar de pessoas que tenham entendimento e maturidade maior. Ficar atento à expressão corporal, que pode dizer muito sobre o adolescente. Apoiar o adolescente ao medo de revelar a gravidez aos familiares. Muitas das vezes, essa adolescente, né, que sempre quem vai procurar é a adolescente sempre sozinha, sem o parceiro, chega e pede para fazer um teste. Dentro da estratégia de saúde da família, nós temos aquele teste rápido de gravidez. Quando essa adolescente faz e dá positivo, elas ficam muito assustadas, muito nervosas, com medo da reação da mãe, com medo da reação do namorado. Ele vai me deixar porque eu tô grávida, vai procurar outro, vai me trair, N coisas podem passar na cabeça dessa adolescente. E essa hora nós temos que acolher e não criticar. E vamos lá agora falar da prevenção da gravidez da adolescência, né? Como é que nós vamos poder evitar todos esses transtornos que eu falei anteriormente? Um dos mais importantes fatores de prevenção é
a educação e a educação sexual integrada e compreensiva. Faz parte da promoção do bem-estar e do adolescente. Essa educação, que ela é integrada e compreensiva, é em relação aos profissionais de saúde e os pais, os familiares, com uma conversa aberta, tá? Essa menina na primeira menarca já tem que levar ela para fazer uma consulta com o especialista ou com a enfermeira, para a enfermeira já informar, já falar, se a mãe não tiver, né, toda essa habilidade, mas já levar para ela ser orientada a forma que ela tem que fazer, né? O que ela tem que cuidar a partir daquele momento, quais vão ser as modificações que ela vai sofrer no corpo dela. Isso tudo é importante que fale para o adolescente. Ao realçar a importância do comportamento sexual responsável, o respeito pelo outro, a igualdade e equidade de gênero, assim como a proteção da gravidez inoportuna. A prevenção de infecção sexualmente transmissível, HIV, a defesa contra a violência sexual incestuosa, bem como outras violências e abusos. Lá no tópico 3, nós vamos falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Existe só uma única maneira de se prevenir. Aliás, temos duas, né? Aí você escolhe. Ou você não mantém relação sexual com ninguém pro resto da sua vida, ou você mantém relação sexual com o uso do preservativo. Simples. A única forma de você não contrair nenhuma doença, tá? Infecciosa, transmitida sexualmente, é não mantendo relação sexual. Ou mantendo relação sexual com o uso do preservativo, que é tão fácil, tão simples, dá no posto aí de graça o tempo todo, só é chegar lá e pegar a camisinha e ser feliz, ok? As infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, são consideradas um dos problemas de saúde públicas mais comuns em todo o mundo. A terminologia IST passou a ser adotada em substituição à expressão doenças sexualmente transmissíveis. Anteriormente, nós falávamos DST, agora é IST, infecção sexualmente transmissíveis, porque nós estamos falando de pessoas que são infectadas e ainda não estão desenvolvendo as doenças. Para destacar a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas. A pessoa pode transmitir sífilis sem ter um sinal e sem ter os sintomas. E ela está transmitindo aí, né? Não precisa estar já com a doença manifestada, com sinais e sintomas. E quais são essas doenças que nós podemos ser infectadas? Herpes genitais, cranco mole, né? HPV, doenças inflamatórias da pelvis, os dononoves, que são os nódulozinhos que aparecem, tá? As glândulazinhas inflamadas, gonorreia, infecção por clamídia, linfogranulose venéreo, sífilis, infecção pelo HTLV, tricomonas, que é muito comum, tá? Vamos lá, eu vou só revisar aqui as mais comuns, tá? Que nós vemos com mais frequências. Herpes genital, HPV, as doenças inflamatórias, que são as DIPs, né? Que são as doenças pélvicas, as mulheres que vivem constantemente com infecções inflamatórias. Gonorreia, certo? Sífilis e tricomoníase. São as mais comuns e mais frequentes. As principais características de acordo com os tipos de infecções sexualmente transmissíveis são, vamos lá, corrimentos, que são as leucorreias, né? Aparecem no pênis, na vagina e no ânus, podem ser esbranquiçadas, esverdeadas ou amareladas, dependendo da IST,
Podem ter cheiro forte ou coceira. Provoca dor ao urinar ou durante a relação sexual. Nas mulheres, quanto é pouco... Desculpa. Nas mulheres, quando é pouco, o corrimento só é visto em exames ginecológicos. Quando é aquele corrimento que não suja a calcinha, não é grande, né? Não é abundante. Então, só pode ver se a gente fizer uma consulta ginecológica. Nós vamos ter que analisar, né, esse colo para a gente saber o que está acontecendo com esta mulher, ok? Vamos fazer um exame ginecológico. Podem também manifestar na gonorreia, clamídia e tricomonas. Tricomoniase, aliás, esse é o nome. Feridas aparecem nos órgãos genitais ou em qualquer parte do corpo, sem dor, tá? Sífilis aparece, herpes aparece, né? Só que herpes é bem diferente, são umas bolinhas. Sífilis também aparecem várias lesões no corpo, isso tudo com a doença já instalada, com sinais e sintomas. Os tipos de feridas são muito variáveis e podendo se apresentar como vesículas, úlceras e manchas e entre outros. As feridas podem ser manifestações da sífilis, herpes genitais, a crancomole, né? E a linfonódulos venéreo e a donovonose, que são os glândulos, as glândulas inflamadas. As verrugas anogenitais, que são causadas pelo HPV, podem aparecer em forma de couve-flor. É realmente assim a forma de um couve-flor, tá, gente? Quando a infecção está em estágio avançado, bem avançado mesmo. Em geral, não dói, mas pode ocorrer irritação e coceira. HIV, AIDS e hepatite virais B e C. Além das ISTs, que causam corrimentos, feridas e verrugas anogenitais, existem as infecções pelo HIV, HTLV e pelas hepatites virais B e C, causadas por vírus, com sinais e sintomas específicos. Verrugas anogenitais e doenças inflamatórias pélvicas, que são as DIPs, né? Outra forma de manifestações clínicas da ST ocorre a gonorreia, a clamídias não tratadas. Atinge os órgãos genitais internos da mulher, que são o útero, trompas, ovários e causa grandes inflamações. Como que nós vamos diagnosticar as IST, infecções sexualmente transmissíveis? Como é que eu posso fazer esse diagnóstico? Hoje está muito fácil, viu, gente? Atualmente, o Ministério da Saúde vem incentivando a realização do teste rápido como importante estratégia de saúde pública na ampliação do diagnóstico. Então, aqui, ó, esse é o teste rápido, é um furinho bem rapidinho no dedo, nós vamos fazer, né? Com a pepeta nós vamos coletar aqui o sangue, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar os reagentes e vamos ver se você tem algum tipo de IST. De maneira particular, os testes rápidos são testes de leitura e interpretação do resultado, ocorre em no máximo 30 minutos, tá? Às vezes é muito até mais rápido do que isso. Sem a necessidade de estrutura laboratorial, podem ser realizadas com amostra de sangue total obtidas por punção digital ou punção venosa e também com amostra de soro, plasma ou fluido oral. Hoje, o Ministério da Saúde contribui aos serviços... Hoje, o Ministério da Saúde distribui aos serviços de saúde do SUS os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatite B e C. Vamos lá. Nesse processo, tá, de fazer esse teste rápido, se por um acaso der reagente para HIV,
nós vamos fazer o outro teste. E como que nós vamos fazer esse outro teste? Nós vamos pegar o teste de outro laboratório, que nós vamos fazer a contraprova, certo? Para ver se não é um falso positivo. Nós vamos pegar outro teste de outro laboratório e vamos repetir de novo o teste. Se caso der de novo positivo, nós vamos pedir e encaminhar para o infectologista, para ele ver como é que está a carga viral desse paciente e iniciar todo o protocolo de tratamento. A prevenção de ISTs, como que eu posso me prevenir? Vamos lá. O uso da camisinha masculina e feminina em relações sexuais, oral, anais e vaginais. É o método mais eficaz para evitar a transmissão do HIV, AIDS e das hepatites B e C. Serve também para evitar gravidez, né? Hoje o Ministério da Saúde trabalha com o quê? Trabalha com a conscientização da dupla proteção. Ei, professora, tem que usar duas camisinhas, é? A masculina e a feminina? Não, usa-se um preservativo de escolha do casal, certo? De bloqueio, de barreira, e usa um contraceptivo oral, injetável. Dupla proteção. Caso aconteça alguma coisa, a camisinha estoure, alguma coisa assim, você está tomando seu anticoncepcional e o seu parceiro está usando o preservativo, ok? O importante é ressaltar que existem vários métodos para evitar a gravidez. No entanto, o único método com eficácia para a prevenção de todas as ISTs é a camisinha, masculina ou feminina. Então, não existe. Meninas, adolescentes, os profissionais de saúde, vamos abrir a nossa mente. O nosso conhecimento só é válido quando nós dividimos, certo? E vamos falar, usar preservativo, vamos conscientizar, vamos dizer para essa população que precisa fazer o uso do preservativo em todas as relações sexuais. Orientar sempre que possível realizar dupla proteção, o uso de camisinha e outro método com anticoncepcional de escolha. É isso que pede o Ministério da Saúde para que a gente possa ter o controle tanto de nascimento, né? O controle desses adolescentes para não engravidarem, como desses adolescentes para não serem infectados por qualquer tipo de doença. E vamos lá, uma curiosidade para vocês ficarem aí pensando. Eu sei que muitas pessoas não conseguem entender. Meu Deus, como é que a gente vai fazer um sexo oral usando um preservativo? Olha só, gente, vocês sabem para que serve os preservativos com sabor? É para fazer o sexo oral. Não é só para arder, não é só para ficar geladinho, é justamente para fazer o sexo oral e se fazer um sexo oral seguro, ok? Muito obrigado por mais essa aula, obrigado pela companhia de vocês e a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau!